Amém. Abra a palavra de Deus aí. Gênesis capítulo 12. Gênesis 12. Vamos ler a partir do versículo 1. Vamos lá, está escrito assim. Então o Senhor disse a Abrão, né? Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Amém? Gente, nós cremos que tudo que tem acontecido aqui na terra é algo que está na cronologia dos céus, sabe? E o tempo que nós estamos vivendo hoje é o tempo em que Deus já tinha dado através da palavra. Nós cremos que nós estamos chegando ao fim dos tempos. E por causa disso, nós temos vivido dias agitados, dias difíceis. A palavra diz que nos últimos tempos o tempo se encurtaria, né? A palavra diz que nos últimos dias o amor se esfriaria. A palavra diz que nos últimos dias nós teríamos guerras, rumores de guerras. Em resumo, né? A vida seria mais complicada, mais difícil. E o que nós vemos é exatamente isso se cumprindo. Nós temos visto que tantas coisas estão acontecendo ao nosso redor. E eu não sei vocês, mas a sensação que eu tenho é que nem sempre nós conseguimos controlar tudo que está acontecendo ao nosso redor. Segurar as coisas que estão ao nosso redor está difícil, está cada vez mais difícil. E é muito necessário que nós possamos compreender que se nós não vivermos uma vida com um propósito, se nós não vivermos uma vida através de uma promessa de Deus para a nossa vida, para o que nós estamos vivendo, nós vamos cair, nós vamos fraquejar. Se você não tiver uma palavra forte de Deus para a sua vida, se você não tiver algo que te guie, você vai cair pelo caminho. A tendência do ser humano é oscilação, né? Nós oscilamos muito. Às vezes nós estamos lá em cima, às vezes nós estamos aqui embaixo. Às vezes nós estamos lá em cima, às vezes nós estamos aqui embaixo. Às vezes a gente está no meio. E como fazer para você não regredir todas as vezes que você estiver tanto em cima quanto embaixo? Porque vamos ser sinceros, nós regredimos a nossa vida, nós perdemos coisas importantes na nossa vida quando nós estamos embaixo, quando nós estamos mal, mas também quando nós estamos lá em cima, né? Que de vez em quando a nossa cabeça sobe, sabe? Então, nós precisamos como fazer para não perder a direção que Deus tem dado. Como fazer para não perdermos aquilo que é principal na nossa vida? É vivermos pela promessa, é vivermos por aquilo que Deus tem nos guiado. E nós temos aqui algo muito interessante, que foi a promessa que Deus deu a Abrão. Nós acabamos de ler aqui, e Abrão já era um homem de 74, né? Acho que 74 anos. E quando ele tinha 74 anos, Deus falou para ele o seguinte: presta atenção, Abrão morava num lugar muito tranquilo, no meio da sua família. Abrão tinha uma certa condição financeira, era bem estável. Abrão não tinha filhos. E Deus falou para Abrão o seguinte: olha, presta atenção,
eu tenho algo maior para você. Eu tenho algo para te dar. Mas preste atenção, sai da tua terra com 74 anos. Sai da tua terra, sai da tua parentela, que eu vou te mostrar o caminho. Vou te mostrar uma terra que manda leite e mel. E nessa terra, a sua geração vai ser enorme. Você não vai conseguir contar. Essa foi a promessa para um homem de 74 anos. Por que eu estou falando tanto sobre isso? É porque muitas vezes nós passamos a vida inteira e não vivemos nenhuma promessa que Deus nos deu. E muitas vezes Deus está todo o tempo mostrando, dando promessas para a nossa vida, mostrando o caminho, e nós não seguimos porque achamos que somos incapazes, porque achamos que o tempo acabou, porque achamos que somos novos demais, porque nós damos diversas desculpas, né? Mas a grande questão é que muitas vezes nós deixamos de viver a promessa de Deus para a nossa vida. E por causa disso, nós acabamos vivendo muitas vezes infelizes, vivendo uma vida ruim. Eu costumo dizer sobre vida mesquinha, né? Muitas vezes nós vivemos uma vida mesquinha. Por quê? Porque estamos vivendo uma vida desse mundo, não uma vida com propósito, uma vida com relação à vontade de Deus. Sabe? A forma de nós vivermos uma vida feliz é vivermos conforme a vontade de Deus. A forma de nós sermos felizes é vivermos as promessas de Deus. Sabe? E uma coisa que é muito importante você entender: se você está aqui hoje, é porque Deus tem promessas para a sua vida. Amém? Vira para a pessoa a palavra, seja a boca de Deus, e fala assim: Deus tem promessas para a sua vida. Quem aqui está abaixo de 20 anos? Levanta a mão, abaixo de 20 anos. Tem gente que tem 20 anos em cada dedo, cara. Se você tem alguém abaixo de 20 anos do seu lado, fala assim: olha, Deus está te chamando para hoje, não é para amanhã. Deus tem um propósito para a sua vida hoje. Quem tem acima de 60 anos aqui? Se tem alguém acima de 60 anos do seu lado, você fala o seguinte: olha só, Deus tem grandes promessas para a sua vida. Se você está aqui, não é por acaso. Sabe o que isso quer dizer? Se nós estamos aqui nessa terra, é porque Deus tem promessas para a nossa vida. Se você está aqui hoje, é porque Deus tem promessas para a sua vida. Agora, nós precisamos compreender isso, para que nós possamos viver essas promessas, para que nós possamos viver aquilo que Deus tem para a nossa vida, nós precisamos estar atento àquilo que Deus está nos guiando. Porque, vou ser bem sincero, a única forma de você sobreviver nesse mundo atual que nós estamos vivendo é viver através das promessas. Porque são as promessas de Deus que não vão deixar você cair. São as promessas de Deus que não vão deixar você desviar. Outro dia eu estava falando um negócio, estava falando até com a Raíza sobre uma coisa que a gente estava conversando, e estava falando: mas Deus falou comigo lá atrás, Ele ainda não mudou o que Ele falou. Se Ele não mudou, por que eu vou mudar o caminho? Você está entendendo? Se Ele mudar, tudo bem, mas se Ele não mudou, permaneça firme, bota o teu pé no chão, sabe? Porque senão nós vamos ser engolidos por esse tempo, nós seremos engolidos por esse mundo. Não é essa a sensação que nós temos? Como se tudo que nos cercasse vai nos engolindo, como se tudo que nos cerca vai tentando nos apertar, tentando fazer com que a gente fique pequenininho, sabe? A gente vai se sentindo tão pequenininho, aí, de repente a gente fala: bate mais, não, se protegendo. Por quê? Porque o mundo foi feito para nos derrubar.
Nós estamos aqui, porém não somos desse mundo, nós somos do reino celestial. E as promessas de Deus vão muito além daquilo que nós imaginamos. As promessas de Deus para a sua vida, elas vão muito além daquilo que você imagina. Porque até o que você está plantando aqui nessa terra, quando você chegar lá no céu, você vai receber um tal de galardão. A gente não sabe o que é, mas são promessas de Deus para a sua vida. Você está entendendo? Então, existe muito mais do que nós estamos... Nós precisamos viver exatamente isso. Existe muito mais. Nós não podemos ficar nos contentando e viver uma vida qualquer. Porque se você ficar vivendo por viver, você vai cair, de um jeito ou de outro. Talvez a sua vida espiritual vá para o buraco. Por quê? Porque você não está vivendo conforme a palavra de Deus, conforme a promessa de Deus. Talvez a sua família vá para o espaço, porque você não está vivendo conforme a promessa de Deus. Talvez os seus relacionamentos vão para o espaço, suas amizades, porque você não está vivendo conforme a promessa de Deus. É interessante que Deus preparou para a nossa vida uma família física e uma família espiritual. E muitas vezes essa família espiritual, ela agrega muito mais do que a família física. Você está entendendo? Então, é necessário que nós possamos viver pela promessa, pela palavra de Deus, sabe? E para que nós possamos viver, para que nós possamos viver uma vida abençoada, para que nós possamos resistir nesses dias maus, eu tenho falado muito sobre isso, né? Ainda não preguei exatamente sobre isso, eu tenho que pregar mais sobre isso, mas ainda não preguei exatamente sobre isso. Mas eu tenho falado que nos últimos tempos, existem dois tipos de igreja. Que é a igreja que vai se apostatar, vai estar envolvida em apostasia. O que é se apostatar? É uma igreja que nos últimos tempos vai se enfraquecer e vai se afastar dos caminhos do Senhor. Essa igreja não vai subir quando chegar a hora. E existe a igreja que vai estar vivendo um grande avivamento, é o que está escrito na palavra, sabe? Nos últimos dias, sabe? Então, existem duas igrejas diferentes. E eu creio que esse é o momento em que essas duas igrejas estão se dividindo. A igreja que vai se apostatar e a igreja que vai viver o grande avivamento. A igreja que vai se apostatar é uma igreja sem promessas e sem propósitos. Uma igreja que vai viver o grande avivamento, ela vai precisar e é necessário que ela esteja baseada em propósitos, porque senão ela vai cair. Você está entendendo? Porque muitas vezes não vai ser pelo que você está passando, mas pelo que Deus te guiou. Porque nós passamos dias difíceis, nós passamos dias esquisitos, mas para Deus isso não importa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir, sabe? Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E vamos falar aqui sobre Abraão, que depois se tornou Abraão. É interessante, né? Por que Deus mudou uma letra no nome dele? Tem algum motivo, sabe? É interessante isso, como é que Deus, Ele faz coisas assim que a gente, aos nossos olhos, parecem super normais e naturais, mas aos olhos de Deus são muito importantes. Existiu 4 fases muito importantes que Abraão viveu e que todos nós vivemos perante a promessa. Antes da gente entrar nas 4 fases, eu quero falar uma coisa importante. Existem promessas que são curtas. Existem promessas que são como eu posso dizer? Quando a gente fala de período, é a promessa que acontece em 1, 2 anos, meses, dias, sabe? Por exemplo, Deus deu direção ao nosso bispo, à nossa vida, para que nós fizéssemos o culto da noite. Hoje nós temos aqui um culto da noite abençoado.
Isso foi um propósito para um tempo. Hoje isso aqui já é estabilizado, glória a Deus. Agora, existem promessas que vão para daqui a 10, 15, 20 anos. E geralmente a gente se esquece dessas promessas. Nós nos preocupamos com as que estão mais próximas, né? Existem promessas que são para a sua vida, até o fim dela. Existem alianças que são para você viver até o fim da sua vida. E para que nós possamos resistir, todas elas vão passar por esse processo. São as 4 fases para que nós possamos viver essa promessa. Você vai viver isso, não tenha dúvida. Todos nós vivemos essas quatro fases. A primeira fase é o momento da revelação de Deus. Quando Deus fala, olha só, Abraão, eu vou te levar para uma terra prometida. Eu vou te levar para uma terra abençoada, sabe? E você vai ser o pai de uma grande nação. O momento da revelação de Deus. E como é difícil a gente compreender a revelação de Deus para a nossa vida. Acho que talvez essa e a terceira fase são as piores. Terceira ou segunda? Todas elas são difíceis. Só a última que é boa. Mas essa fase é muito difícil, sabe por quê? Porque é aquele momento em que você enxerga aquilo que Deus está falando para você. Porque quando Deus fala, às vezes a gente fica pensando, será que isso é para mim mesmo? Será que é isso que Deus quer para a minha vida? Será que é isso que Deus vai fazer na minha vida? E nós precisamos estar muito... Quando você quer conhecer o que alguém está falando, o que você precisa fazer? Quando você quer entender o que alguém está tentando te explicar, o que você precisa fazer? Se conectar com essa pessoa, correto? Quando você se conecta com alguém, você consegue entender melhor os caminhos dela, não é? O que ela está falando. Às vezes ela não vai precisar nem falar, porque você já vai olhar para ela e falar, opa, está indo para lá. Porque você conhece. Então, se você quer entender aquilo que Deus está falando, é necessário que você se aproxime dEle, que você conheça a palavra dEle. Como você conhece Deus? Conhecendo quem Ele é. Porque se você conhece a palavra, se você conhece as Escrituras, quando vier uma coisa que Deus não faria, você... Não, opa, peraí. Isso aqui Deus não vai fazer. Isso aqui não é da vontade de Deus. Isso aqui pode ser da minha, pode ser para me desviar, pode ser para me destruir, mas isso aqui não é da vontade de Deus. Eu conheço o Deus que eu tenho, sabe? Então, é muito necessário que nós possamos, nesse momento de revelação, conhecermos quem Ele é. E eu creio que nessa noite Deus está liberando novos propósitos aqui nesse lugar. Você crê nisso? Fecha os seus olhos aí rapidinho, fecha. Espírito Santo, eu te peço que o Senhor nessa noite possa abrir os nossos olhos para novos caminhos, novos propósitos, Pai. Talvez o Senhor já esteja falando ao nosso coração há tanto tempo. Talvez o Senhor já esteja nos mostrando há tanto tempo. Mas nós te pedimos, revela o nosso coração aqui nessa noite. Nós queremos sair com essa confirmação no nosso coração. Nós queremos sair daqui com a palavra no nosso coração, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica à vontade aqui, Senhor. Fala ao meu coração. Repita comigo, Senhor, mostra-me os teus caminhos. Revela a tua vontade. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Pai. Amém, Jesus. Glória a Deus. Primeira, revelação. Nós precisamos dessa revelação. E é necessário que Deus fale para você sobre essa revelação. Segunda coisa. No momento em que nós recebemos a revelação, existe a fase do confronto. A fase da aceitação. O que é essa fase? Será que é isso que Deus quer para mim mesmo? Será que é isso que Deus quer que eu viva? Será que esse é o caminho que Deus tem para a minha vida?
É o momento de você ser confrontado, de você aceitar a revelação de Deus. Sabe por quê? Porque, por mais que seja interessante isso, na maioria das vezes, não é sobre o seu caminho ou o que você planejou para a sua vida, é o que Deus planejou para a sua vida. E para você ser feliz, para você viver uma vida abençoada, você vai ter que sair dos seus caminhos e se voltar para os caminhos dele. Quando a Bíblia fala sobre arrependei-vos, né? Sobre se arrepender, não é só simplesmente falar, Senhor, perdão porque eu pequei. Não, não é só sobre isso. Arrepender significa mudar de rota, mudar de caminho. Se você está indo para lá, você precisa mudar, vir para cá. Se você está indo para o caminho torto, está indo para o caminho, às vezes, não é que o caminho seja errado. Às vezes as pessoas acham, elas falam muito sobre certo e errado. Mas não é sobre o caminho errado. Você vai para o emprego que você ganha 3.000, ou você vai para um outro emprego que você ganha 2.900. Não é sobre o caminho certo ou sobre o caminho errado. Existem dois caminhos. O que importa não é aquilo que você escolheu, mas é aquilo que Deus escolheu para a sua vida. E se arrepender é exatamente isso, é sair dos seus caminhos. Às vezes você vai estar certo, às vezes você vai estar errado. É sair dos seus caminhos e se voltar para os caminhos do Senhor, para a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Repita comigo: a vontade de Deus, a vontade do meu Pai é boa, perfeita e agradável. Então, quando você se arrepende, quer dizer, você muda esse caminho. E quando você muda esse caminho, você vai ser confrontado. Vai haver um período de aceitação. Aceitação. Sobre o ministério, por exemplo, eu cresci na igreja, né? E eu sempre fui levita, até hoje, graças a Deus, né? Mas chegou um momento, quando eu fui consagrado a pastor, eu não fui consagrado a ser pastor para pregar, eu fui consagrado a pastor como levita, sabe? E o que aconteceu? Houve um momento que Deus falou o seguinte: olha só, eu te dei esse dom, te dei esse talento, porém, não é para aí que eu te chamei. Você tem que mudar a rota, você tem que mudar o caminho. E eu lembro que quando ele falou sobre pregar, sobre dar palavra, eu falei: Senhor, eu preciso muito da tua ajuda. Eu lembro da minha oração, a primeira vez que eu falei sobre o que eu senti isso no meu coração, que eu falei sobre com Deus, eu falei: Senhor, eu preciso da sua ajuda, que eu sou igual a Moisés, eu tenho a língua pesada. Eu preciso que o Senhor me guie, eu preciso que o Senhor fale por mim, eu preciso que o Senhor... Era uma mudança de rota, porque eu sempre amei música. E a partir daquele momento, eu precisei mudar a minha mente para que eu pudesse viver outra coisa. Sabe? E há o período de confronto, né? Que você fica sendo confrontado por isso. Isso, eu estou falando sobre o ministério, mas isso é sobre o teu trabalho, isso é sobre relacionamentos, isso é sobre amizades, isso é sobre você que está escolhendo namorado, namorada, noivo, marido e mulher. Todas as áreas da nossa vida, nós, quando precisamos mudar o caminho para vivermos os propósitos, nós vamos enfrentar esse confronto, sabe? Então, o segundo momento é confronto e aceitação. Se Deus revelou, nós precisamos aceitar. Repita comigo: se Deus revelou, eu preciso aceitar, sabe? Até que Ele diga o contrário, o caminho é aquele ali. Até que Ele fale que é diferente, o caminho é aquele ali, sabe? Aceitar o caminho de Deus. Imagina, por exemplo, Abraão, um homem de 74 anos, com a vida super estabilizada, super tranquila, sabe, todo no lugar certo, tudo direitinho. Deus fala para ele: sai daí, cara. E Abraão teve que sair. Imagina para ele aceitar isso, porque a gente fala só como se fosse simples, né? Sai daí. Ele saiu, pum.
Você acha que Abraão, no seu momento de homem, falou: o que eu estou fazendo, cara? E vou para onde? Porque Deus não falou para onde ir. Eu vou te mostrar a terra. Ele saiu sem saber onde ele ia chegar. Ele foi confrontado. E você pode ter certeza que ele passou por lutas internas. Você pode ter certeza que a mulher falou para ele: será que Deus falou certo mesmo? Nada a ver, nada a ver. Sabe? Brincadeiras à parte. Mas ele teve que ser confrontado. Aí beleza. Primeira fase, revelação. Segunda fase, aceitação. Terceira fase, permanência no caminho. Olha, essa é uma das fases em que mais nós erramos, mais nós caímos. Porque permanecer é muito mais difícil do que começar. Permanecer é muito mais difícil do que começar. Começar é algo novo. Começar tudo diferente, tudo é mil maravilhas. Às vezes nós somos confrontados, é algo diferente, mas é o começo, é início. Agora, permanecer naquilo ali é muito mais complicado e mais complexo, porque permanecer significa você estabelecer um caminho e continuar ali, sem mudanças. É tão interessante que a palavra nos orienta o seguinte: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir, quer dizer, você vai estar no caminho, o diabo vai tentar, e você vai ficar firme. Você vai resistir a ele e ele vai fugir. Não quer dizer que você vai ser totalmente protegido, ele nunca vai chegar perto de você. A palavra diz para você resistir, sabe? Então, nós precisamos estar firmados, nós precisamos permanecer no caminho. Enquanto Deus não mudar a palavra, nós não devemos nos mover. Enquanto Deus não mudar o caminho, não disser para mudar o caminho claramente, nós não devemos mudar o caminho. E é nesse momento em que nós vamos alcançar a nossa maior vitória. Quanto nós conseguimos permanecer, porque não é sobre o nosso tempo, é sobre o tempo dele. Não é sobre aquilo que nós esperamos, é sobre o que ele planejou. Então, enquanto nós não chegarmos onde Deus prometeu, nós temos que permanecer firmes. Nós temos que fincar os nossos pés, estarmos ali aliançados. É isso e ponto, acabou. Sabe? Eu sempre brinco com isso, né? Eu sempre falo com a Raíza, ela sempre fala: você sempre me bota no rolo, né, filha? Mas lá atrás, a gente, no começo do casamento, a gente teve um desentendimento. Eu olhei para a cara dela e falei: você vai separar? Ela: não, eu vou separar. Não vou separar, então vamos, você me atura, eu te aturo e vamos que vamos. É sobre permanecer, sabe? E depois que a gente faz isso, fica tudo muito mais fácil. Se Deus mandou, Ele mandou e ponto, acabou. Sabe? Então, nós precisamos permanecer. E quando nós recebemos a revelação, nós aceitamos, nós somos confrontados e aceitamos. E nós permanecemos no caminho, aí vem a quarta fase, que é a fase de colher os frutos. Mas essa fase de colher os frutos, ela só vai vir depois dessas outras três fases. Não adianta a gente pular etapas. Não adianta pular etapas. Nós vamos precisar receber a revelação, ser confrontados, aceitarmos e permanecermos no caminho. E durante todas essas fases, o inimigo, de todas as formas, ele vai ficar falando no seu ouvido, tentando te derrubar, tentando desviar o seu foco, tentando fazer você olhar para trás, tentando fazer com que você desvie o seu foco, o seu caminho, o seu propósito. Ele vai tentar desviar as promessas de Deus para a sua vida, sabe? Então, nós precisamos ficar firmes na rocha, porque quando o fruto vier, ele vem abençoado.
Ele vem nos trazendo alegria. E mais que isso, nós precisamos nos preocupar não só com o ponto final, mas é com o processo que nós estamos vivendo. Você hoje está em processo, nós estamos em construção. E se nós não valorizarmos aquilo que nós estamos, onde nós estamos sendo construídos e o que Deus tem feito na nossa vida, às vezes a gente só quer o ponto final. Às vezes a gente só quer o resultado, o fruto final. E posso ser bem sincero? Deus está mais preocupado com o trabalhador do que com o trabalho. Você entende isso? O que Deus está fazendo com você aqui na terra é muito maior do que os frutos que você recebe. Ele está te preparando para algo muito maior, algo que é eterno. Nós somos ternos, isso tudo que está acontecendo aqui, isso tudo vai passar, mas o que Ele é e o que Ele prometeu para a nossa vida não vai passar, e Deus está nos preparando para algo muito maior, sabe? Então, todos os processos que você está vivendo aqui nessa terra, abrace eles, aceite eles, agarre eles, porque Deus está te preparando para você viver grandes promessas na sua vida, sabe? Permaneça firme, não fique ouvindo, não está dando muito certo, isso aqui não vai mudar. Não, se Deus prometeu, se Deus falou, finque o seu pé, fica firme, porque só depois de você aceitar, de você permanecer, é que virão os frutos. Alguns frutos virão rápidos, só que os rápidos, eles são menores, e são mais passageiros. Agora, os frutos que demoram são aqueles que permanecem e aqueles que realmente vale a pena tudo que nós vamos fazer na nossa vida. Então, se você quer viver uma vida poderosa, uma vida abençoada, é necessário que você viva pela promessa de Deus para a sua vida, viva pelos propósitos de Deus para a sua vida. E eu queria que você abrisse aí Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, vamos ler a partir do versículo 9. Deus deu uma missão difícil para Josué, não vou entrar em detalhes aqui, mas ele só tinha que suceder Moisés, só isso, né? Deus falou o seguinte para ele, Josué capítulo 1, versículo 9: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Seja forte e corajoso, meu irmão. Seja forte e corajoso. Deus tem grandes promessas para a sua vida. Ele está só te preparando para que você possa viver o sobrenatural dele. Que nessa noite você possa abrir o seu coração e você possa se fincar nas promessas de Deus para a sua vida. Seja forte e corajoso, porque o mundo vai vir tentar te derrubar, as coisas que te cercam vão tentar vir te derrubar, mas nós vamos permanecer firmes na promessa. Se Ele mandou, se Ele prometeu, Ele vai cumprir sobre a nossa vida, Ele vai cumprir sobre a sua vida, e você vai comer o que há de melhor nessa terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Fica de pé em nome de Jesus, fica. Aleluia, Pai, louvado seja o seu santo nome.